Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso cursinho e a matéria é Direito Processual Penal, ok? Dentro de Direito Processual Penal, nós vamos estudar 5 temas. São os princípios do processo penal, nós vamos estudar inquérito policial, nós vamos estudar ação penal, nós vamos estudar os tipos de prisões cautelares ou processuais e nós vamos estudar competência. Esse cursinho vai dar para você fazer uma prova para agente de polícia, vai dar para você fazer uma prova para escrivão de polícia, vai dar para você fazer uma prova para perito papiloscopista e para alguns tribunais. Que alguns tribunais se pede até menos matéria que isso. E eu costumo começar não pelos princípios, porque se você de repente pega uma Bíblia e você começa a ler a Bíblia, quando o pastor ou o padre fala, olha, é versículo tal, capítulo tal, a mente da gente gera um bloqueio na mente da gente e a gente não gosta quando se fala em capítulo, livro. A mesma coisa quando se refere a leis. A gente vai falar lei número tal, artigo número tal, parágrafo tal, inciso, a linha. E para quem já estudou comigo, sabe que eu costumo começar esse curso começo por ação penal. E no primeiro dia, a gente não vai falar em nada técnico. A gente vai falar do dia a dia. Porque se eu trouxer essa matéria para dentro da vida de vocês, vai ficar muito mais fácil. Se eu começar aqui a falar em artigo, Constituição Federal, de onde veio a ação penal, que vem do Código Penal, tal, isso vai gerar uma confusão e muitos de vocês vão começar a não gostar da matéria, gerar esse bloqueio na cabeça de vocês. Mas se eu começar a trazer essa matéria para dentro da vida de vocês, e vocês perceberem que realmente o direito processual penal pode fazer parte da vida de vocês, ou pelo menos vocês vão assistindo aos noticiários de televisão, rádio, e vocês vão começar a exercitar o aprendizado, então vocês vão ver que vai ficar bem mais proveitoso. E por isso eu não começo pelos princípios. Os princípios eu vou falando ao longo do curso. Vai ficar bem mais fácil. E eu também prefiro começar por ação penal. Ok? Vai ser nosso tema, ação penal. Ação penal. Hoje, inicialmente, a gente deve ter apenas 60 minutos, um pouco mais talvez, de aula sobre ação penal, porque é o início. Depois, eu acredito que nós teremos em torno de 4 ou 5 encontros falando de ação penal. A cada dia, a gente vai falando de uma maneira mais técnica e mais complexa. Porém, nós vamos ter uma aula de resolução de questões, que essa aula a gente pode aí se estender, que já foram separadas 110 questões, acredito, de direito relativo à ação penal, só sobre ação penal, para que vocês consigam, na verdade, acertar qualquer tipo de questão relativa à ação penal. E vocês vão ter, a cada aula, parte da apostila disponibilizada. Vocês têm a primeira aula, aí vocês têm uma parte. Tem a segunda, a terceira. Quando chegar na última aula, vocês vão ter toda a apostila disponibilizada. E por que não disponibiliza logo a apostila e exatamente sobre esse tema, ação penal? Eu vou dividindo por temas. Porque se você entrega uma apostila com 150 páginas, o aluno muitas vezes não vai ler. Mas se você vai dar uma aula, dá 10 páginas a ele, libera 10 páginas. Outra aula, ele sente a necessidade de ler, mais 10 páginas liberadas. Então, isso paulatinamente, o aluno vai gostando cada vez mais da matéria e vai lendo.
Se você entrega aquela apostila para ele, já completa, muitas vezes o aluno não lê, e se lê, não presta atenção, não aprende, ok? Então hoje, mais uma vez, nós vamos iniciar nossa matéria falando para aqueles que nunca estudaram direito processual penal. Porque para quem já é formado em direito, pode achar que a coisa é muito simples, porque ele já sabe, mas para aquelas pessoas que nunca estudaram direito, isso é muito complicado, muito complexo. Então a gente vai começar mostrando de uma maneira bem simples. Então vamos pegar essa ação penal e vamos dizer que ela seja dividida em dois grandes blocos, certo? Um seria essa ação penal privada e a outra seria ação penal pública. Qualquer coisa pode fazer perguntas, ok? Não tem problema algum, a gente para a aula para responder as perguntas. Mas antes de tudo, vamos formando um raciocínio a partir disso que eu estou falando. Essa macro divisão, ação penal pública, privada e pública, ok? E quando a sociedade começou a ser formada, o Estado começou a ser formado politicamente organizado, que o Estado é realmente essa organização política, nasceram as leis. Antes existia, vamos dizer, um direito penal onde os mais fortes, eles eram os detentores da justiça. Então, se alguém fez algo contra mim, eu era mais forte que ele, eu iria e me vingaria. Com a evolução do Estado, o homem passou esse poder de punir para o próprio Estado. Então, eu hoje não posso fazer justiça privada, justiça com as próprias mãos. A titularidade para que alguém seja punido, o poder de punir pertence ao Estado. Aí você pode perguntar, e por que você está falando em ação penal privada? Quando eu falo de ação penal privada ou pública, eu falo quanto ao sujeito que vai dar início à ação. Uma pessoa física ou jurídica deu início a uma ação penal, mas ela simplesmente manifestou desejo para que o Estado venha a punir o infrator, ok? E nesse outro caso, quando nós falamos de ação penal privada, pública, nós queremos dizer o seguinte, que na ação penal pública, essa titularidade para dar início à ação, o sujeito seria quem? O Ministério Público, ok? O detentor desse poder seria o Ministério Público. Eu sei que falando dessa maneira ainda não está muito fácil, mas a gente vai trazer isso para um exemplo bem prático. Antes de tudo, vamos dividir aqui em ação penal pública incondicionada, ok? Não, vamos modificar um pouco. Vamos fazer assim, para ficar mais pertinho. Vamos colocar aqui ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Ok? Logicamente que aqui está
a coisa não está bem feita, está mal feita, a minha letra é muito feia, mas na apostila de vocês vão encontrar tudo sempre dessa maneira aqui, certo? Tudo vai sair assim, bonitinho, ok? Eu sei que está distante para vocês aí, mas dá para ver, né? Certo? Nós temos fotos, tudo feito com muito carinho para vocês. Falando sobre prazos, tudo, certo? Então, se quiserem, não copiem nada agora, só prestem atenção. E eu vou começar dando um exemplo típico que é um tipo de crime que a gente vê que está acontecendo cada vez mais na sociedade, porque as pessoas estão tendo a coragem de denunciar esse tipo de crime, que é o crime de estupro. Primeiro, para vocês que estão começando a estudar direito, certo? Vão fazer um concurso, prestar um concurso, o crime é de estupro. Porque a gente costuma ver as pessoas falando aí em estupro, não é? Por favor, vamos começar a falar as palavras corretas, de uma maneira correta. Então, o crime é de estupro, ok? Estupro. Então, imaginem os senhores que eu saindo daqui por volta das 23 horas, sozinho, me dirijo até meu carro e eu sou vítima de um estupro. E eu falo disso de uma maneira, muitas pessoas acham engraçado, tem aqui algumas pessoas sorrindo, né? Como é que alguém teria coragem de me estuprar? Né? Mas, primeiro, algumas pessoas desconhecem até pessoas formadas em direito, porque às vezes a gente acaba um curso e abandona, não pega mais no livro e nem fica se inteirando das modificações que existem nas leis. Então, anteriormente, só quem poderia ser vítima do crime de estupro eram as mulheres. Hoje, os homens também podem ser vítimas de estupro, ok? Então, imagine os senhores, eu saindo daqui sozinho, ao tentar abrir a porta do meu carro, eu sou abordado por uma mulher, uma linda morena, muito bem vestida, cheirosa, olhos verdes, linda, uma morena de olhos verdes, com aquele corpo fora do comum, e essa mulher me obriga a entrar no meu carro, e essa mulher me obriga a que eu dirija até um motel, e lá ela pratica o ato sexual comigo, logicamente que contra a minha vontade, ok? Tem gente aqui sorrindo, como Bruno, né? Bruno está sorrindo, achando interessante, que talvez você queria ser vítima de um crime desse, né? Não, queria não. Não posso. Tá certo, não pode. Então, vejamos. Eu, saindo daqui, me dirigindo até meu carro, eu, de repente, sou abordado por uma mulher que me obriga a entrar no carro, no meu veículo, e que eu dirijo até um motel, e lá eu sou estuprado pela mulher. Mas eu sou estuprado como? Eu sou obrigado a ter relações sexuais com essa mulher, certo? E saindo do motel, ela pede para que eu pare em algum lugar, desce e some sem deixar pistas. E eu fico naquela, o que é que eu devo fazer? Será que eu devo comunicar isso a alguém? E eu resolvo ir a uma delegacia de polícia. Chegando na delegacia de polícia, eu digo que quero... Vocês vão aprender mais um detalhe agora. Eu chego na delegacia de polícia e digo que quero prestar uma queixa. Será que essa palavra aqui, não a grafia está certa, queixa, com X, mas será que essa palavra queixa está correta? Essa minha conduta de me dirigir até uma delegacia e relatar o que aconteceu comigo está certa? Muitos de vocês aí estão dizendo que está, mas não está, certo?
Quem já estudou comigo sabe que essa palavra aqui está usada de uma maneira inapropriada. Você vai até uma delegacia de polícia e você, tecnicamente, você dá notícia do crime. Depois a gente vai escrever essa palavra em latim, de onde veio, como se escreve, como se pronuncia, mas agora a gente não vai adentrar nesse assunto. Mas vocês têm que ter atenção. Eu pelo menos, no dia a dia, estou conversando com alguém e as pessoas perguntam o que é que eu devo fazer. Eu digo, vá até uma delegacia e preste uma queixa, porque se você chega e diz assim, olha, vá para a delegacia e dê uma notícia, crime, comunique esse crime, as pessoas não vão entender bem essa palavra, que é um pouco técnico. Mas para vocês que vão realizar um concurso, lá pode estar escrito numa das questões, notícia, crime, ou em latim, noticia criminis, e você vai dizer, poxa, não aprendi, o que é isso? Notícia, crime. O cara foi para a delegacia dar notícia, crime, e não sabe. E imaginam que a palavra correta é queixa. Não, queixa, a gente vai ver daqui a pouco, queixa ou queixa-crime, que é outra coisa. Então, tecnicamente, vão aprendendo as expressões corretas para acertarem as questões. Às vezes, apenas uma palavra, a gente consegue matar a questão. Então, como eu estou relatando para vocês, eu fui vítima de um estupro. E eu chegando na delegacia, está lá na madrugada, o escrivão, o agente de polícia, o delegado, todos sentados conversando, e eu adentro a delegacia e digo, olha, eu fui vítima de um estupro. E o delegado, ou um agente, vai pedir para que eu conte o que aconteceu. Eles querem saber se realmente o que eu vou relatar, se realmente, no entender deles, configura um crime. Porque pode ser que o que eu conte para eles, o que eu relate, na opinião deles, nem seja a ação sofrida por mim, não seja um crime. Eles têm esse valor, o delegado tem ele tem o direito de fazer essa apreciação, que é ele que é o presidente do inquérito policial. E o delegado diz para mim, relata o fato, e eu digo, saindo do curso, por volta das 23 horas, fui abordado por uma mulher que me obrigou a dirigir até um motel, e chegando lá, ela me obrigou a ter relações sexuais com ela. O que é que o delegado vai perguntar? Ela estava armada? Houve uma grave ameaça? E eu vou dizer, aparentemente ela estava carregando um revólver, não sei se era verdadeiro ou não, mas o medo era tão grande que ela mostrou uma arma de fogo para mim. Pelo menos parecia uma arma de fogo. Então houve essa grave ameaça. Ela usou de violência para com o senhor? Não. Ela só me ameaçou, disse que se eu não fizesse, não tivesse relações sexuais com ela, ela poderia, de alguma maneira, usar aquela arma. E o delegado vai perguntar, como é essa mulher? Defina essa mulher. O senhor sabe o nome dela? Não, o nome eu não sei. E dá para o senhor definir? Dá. Até posso fazer um retrato falado dessa mulher. E começa a relatar. Uma morena linda, 1,65 m, cabelos abaixo dos ombros, olhos verdes, se eu prestei bem atenção, morena bronzeada, tinha uns pelinhos bem loirinhos na perna, nos braços. Acredito que ela vai muito à praia, usa aquele dora-pelos, ficou aquela coisa reluzente. Quando a luz batia, ficava aquela coisa linda. E pernas grossas, estava muito bem vestida, cheirosa, sapato alto, linda. E provavelmente nesse momento o delegado e os agentes vão sair todos em diligência atrás dessa linda mulher, para descobrir quem é essa mulher que me estuprou. Ok? Então, eu cheguei a uma delegacia de polícia e relatei essa conduta praticada por essa mulher, que é definida no Código Penal como crime de estupro. Ok? E eu começo também a investigar, a ver se eu descubro quem é essa mulher. Logicamente,
aos poucos a gente vai vendo essa mulher, ela não está presa, ela não foi presa em flagrante, que a gente vai ver esse tipo de prisão quando estivermos estudando os tipos de prisões. Então, o delegado tem um prazo para apresentar, para concluir o inquérito policial, certo? Ele tem um prazo. Quem já estudou comigo, talvez, sabe qual é o prazo? Paulo sabe, Ricardo, Bruno sabe, alguém o prazo para quando? Quantos? 10, uma semana. Teve gente aqui dizendo uma semana. Eu nunca vi esse prazo em direito processual penal. O que é isso? 70 dias? 7 dias, uma semana, 7 dias, estão chutando aquele de todo jeito. Não, não é isso. O prazo é de 30 dias. 30 dias. Ok? 30 dias. Mas o bom é isso. O bom é errar. Quando você erra, sua mente vai registrar, você vai num concurso, prestar um concurso, você vai sempre lembrar as questões que você errou. As questões que você acertou, o cérebro não consegue registrar isso e reter essa informação durante muito tempo. A não ser aquela que você diz, olha, eu chutei, acertei por um milagre, mas o que fica realmente absorvido pelo cérebro são essas questões que você erra. Então agora vocês já sabem, 30 dias. Então o delegado tem um prazo de 30 dias. E, concluído esse inquérito, ou antes de concluir, eu descubro quem é essa Linda Morena. Através de filmagens, tudo, vou ajudando a autoridade policial e essa mulher é descoberta. Concluído esse inquérito policial, o que é que o delegado deve fazer? Ele pode arquivar esse inquérito? Não, jamais. Isso também cai em prova, sempre caiu, e isso era uma coisa do passado. Delegado de polícia não pode arquivar os autos de inquérito policial. Quando a gente estiver estudando o inquérito policial, vocês vão ver isso com mais propriedade. Mas o delegado não pode. E o que foi que o delegado fez? O que é que ele deve fazer? Ele vai mandar, vai enviar esse inquérito, vai remeter esse inquérito ao Poder Judiciário. Poder Judiciário. Certo? Poder Judiciário. O delegado enviou os autos do inquérito para o Poder Judiciário. Na próxima aula, a gente vai observar com mais propriedade, com mais detalhes, quando o Código Penal ele faz referência a um crime, para que a gente consiga descobrir se esse crime é de ação penal pública, condicionada, incondicionada ou uma ação penal privada. Isso a gente consegue descobrir no Código Penal. Pode falar alto aí, quem souber, não tem problema não. Pode falar alto, Código Penal. Olha, para dizer se a ação penal, ela é privada, pública, condicionada ou incondicionada, não é o Código de Processo Penal, é o Código Penal. E a ação penal, a gente vai ver ação penal onde ela está prevista no Código Penal, ela está prevista no Código de Processo Penal e a ação penal também está prevista na Constituição, né? Então, pela ordem, Constituição Federal, Código Penal e Código de Processo Penal, poderemos dizer assim, o disciplinamento dessa matéria. Então, para que nós saibamos, essa ação, o estupro, ela é privada, pública condicionada ou pública incondicionada, nós vamos descobrir isso no Código Penal, na parte especial onde tem os crimes, certo? Vamos logo falar assim, se o Código calar quanto ao tipo de ação, ela seria o quê? Uma ação privada, pública condicionada ou pública incondicionada? Quem lembra? Lá no artigo do Código Penal não fala nada sobre o disciplinamento da ação. Ela seria qual?
uma ação penal pública incondicionada. Um exemplo, homicídio. Ele não fala nada sobre homicídio. Ele define o crime, ele diz as penas e cala. Então, é uma ação pública incondicionada. Ok? Então, mas a gente vai ver isso mais adiante. Isso é um assunto que não precisa que vocês, nesse momento, se preocupem com isso. Então, eu estou contando a historinha, fui estuprado, fui à delegacia, o delegado instaurou o inquérito, ele tinha um prazo de 30 dias, até conseguiu descobrir a autora do delito e ele remeteu isso para o Poder Judiciário, para o juiz. Ok? O juiz vai receber esse inquérito policial e isso depende muito do estado. Existem estados onde esse inquérito policial ele não é remetido para o Poder Judiciário, ele é remetido logo para o Ministério Público. Existem estados que têm centrais de inquéritos, vai para o Ministério Público e esse depois é que envia para o Poder Judiciário. Depende da organização judiciária de cada estado. Mas esse inquérito chegou aqui no poder, em poder do Poder Judiciário. E esse inquérito vai ficar aqui parado. E vocês perguntam, por que não? Você foi estuprado. Você foi a uma delegacia de polícia. Você comunicou o fato. Foi descoberto. O delegado de polícia enviou isso para o judiciário. E vai ficar parado. O juiz não vai fazer nada. Não, o juiz não vai fazer nada. Ele só vai poder fazer alguma coisa quando ele receber isso do Ministério Público. Quando o Ministério Público enviar essa denúncia para o Poder Judiciário. E você pergunta, e por que logo quando ele enviar isso para o Ministério Público? Ele recebeu, enviou isso para o Ministério Público, e o Ministério Público, por que não ofereceu essa denúncia? Primeiro, o que seria denúncia? Vocês têm ideia o que seria denúncia? Quem estudou comigo já sabe, tá? Sabe o que é denúncia. Tá? Exatamente. A denúncia é uma peça onde o promotor ele se convence que houve um crime. Existe a materialidade do crime. Houve realmente um crime. Ele percebe que naquela conduta narrada há um crime. E ele diz que esse crime, do jeito que foi enviado esse inquérito, do jeito que ele saiu e chegou na mão dele, ele realmente, do jeito que está narrado ali, ele acredita que o autor do delito é aquela pessoa que o delegado de polícia afirma ser autora do delito. Isso estamos falando de uma maneira empírica, certo? Tecnicamente, o Ministério Público vai poder aditar, tem o poder de colocar mais réus, chamado corréus. Ele diz, olha, esse crime praticado por essa morena que estuprou esse cidadão, não foi só ela, existem coautores, existem partícipes nesse crime, e ele vai querer apurar a responsabilidade de cada um deles. Então, essa denúncia, esse documento onde o Ministério Público envia para o Poder Judiciário dizendo, olha, doutor juiz, houve um crime e o autor do crime, eu acredito que seja essa pessoa de acordo com o inquérito policial, ok? E esse inquérito policial, geralmente, ele vai seguir com essa denúncia para o Poder Judiciário, para que o juiz aprecie. Também a gente vai estudar nas próximas aulas qual o efeito dessa denúncia chegar aqui, ela ser rejeitada pelo Ministério, pelo Poder Judiciário, pelo juiz, quando ela for aceita, quando esse promotor de justiça, ou seja, o Ministério Público, remeta
para o Poder Judiciário pedindo o arquivamento, se o juiz vai aceitar esse arquivamento ou não. Então, tudo isso a gente vai estudar de uma maneira vagarosa, tudo esquematizado, como eu falei para vocês, novamente, mostrando aqui, certo? Vai ser para mostrar para vocês dessa maneira, com esses organogramas, ok? Então, novamente, recapitulando, fui estuprado ao sair do curso, fui até uma delegacia, prestei uma queixa? Prestei uma queixa? Não. O que foi que eu fiz? Noticiou crime. Notícia crime, certo. Então, comuniquei, dei notícia crime à autoridade policial. Eu relatei o fato que aconteceu comigo. O que foi que o delegado fez? Ele remeteu isso, dependendo do Estado, ou para o Ministério Público diretamente, ou para o Poder Judiciário. Isso foi para o Ministério Público, o Poder Judiciário e depois o Ministério Público, e o Ministério Público vai fazer o que agora? Como? Tem dizendo lá no Código Penal, que é ele quem disciplina qual tipo de ação penal deve ser seguida, ele diz assim, que o crime de estupro, nessa situação, existem outras situações, nessa especificamente. Eu tenho mais de 18 anos, na verdade só tenho 25, mas eu sou um homem que tenho saúde, ando com minhas próprias pernas, não sou um cadeirante, não estou doente, eu podia não ser um cadeirante que fosse por tempo, vamos dizer assim, uma doença congênita, onde nunca eu andaria, uma lesão muito grave na minha coluna, onde nunca, hoje, nesse momento, eu não conseguiria andar, porque com a evolução das células-tronco, pode ser que uma pessoa dessas volte a andar, mas naquele momento eu não pudesse andar. Aí sim, o procedimento dessa ação seria outra, ok? A gente também vai estudar isso devagarzinho, mas me considerem como um homem com mais de 18 anos e podendo me locomover. Então, essa ação é uma ação penal pública condicionada. E o que é condicionada? Se eu disser para vocês, olha, vocês vão passar no concurso com uma condição, qual é? Que vocês estudem, certo? A condição é um pré-requisito para que algo aconteça. Concordam? A condição, eu só deixo você ir ao cinema se você fizer suas tarefas. Então você tem que cumprir com esse pré-requisito. Então, isso é a condição. Então, o Ministério Público, ele fica aguardando. No momento que você manifesta a sua vontade em ver esta pessoa ser processada, julgada e punida, o Ministério Público agora começa a agir. Então, qual é a condição? O Ministério Público, ele está ali sob uma condição. Qual é? Ele só pode se manifestar depois que você quiser que essa pessoa seja punida. E qual é o nome desse ato? Seria representação. Representação. Eu sei que para quem está começando agora, começam a surgir essas coisas. Poxa, para quem já sabe é fácil, mas para quem não sabe, ação penal, depois ela é ação penal privada, e ela pode ser também ação penal pública. Ela chega aqui, ela pode se bifurcar em condicionada e incondicionada, e a gente ainda nem falou dos tipos de ação privada, que ela pode ser, ela vai ser aqui subdividida em 3 espécies, certo? Então, eu sei que são muitas palavras novas para vocês, mas vamos devagarzinho. Ação penal, onde a titularidade para punir o sujeito pertence ao Estado, ela pode ser ação penal privada ou ação penal pública. Quem vai ditar se ela é privada ou pública, quem é? Qual é o código? É Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal. Qual é? Penal.
Então, o Código Penal vai disciplinar se ela vai ser uma ação penal privada ou se ela vai ser uma ação penal pública. Essa ação penal pública eu subdividi em condicionada e incondicionada. Condicionada, o promotor de justiça, ou seja, o Ministério Público, porque depois a gente vai dar uma olhada nisso com mais detalhes, o que é um promotor de justiça, o que é um procurador, que aí já é na esfera federal, e porque a gente fala muito promotor de justiça, promotor, e usa-se também essa expressão, Ministério Público, porque existe essa coisa de estadual e federal, existe uma grande diferença, ok? Então, nós temos essa condicionada, onde o Ministério Público ele precisa da vontade da vítima. O Ministério Público ele está vendo, houve um estupro, houve. Aquele professor foi realmente estuprado. Eu recebi o inquérito, li e realmente ele foi estuprado. Mas eu não quero que essa linda morena, por algum motivo, vamos supor que ela esteja me ameaçando, seja o que for, eu não quero representar. Porque esse ato de dizer ao promotor, dizer ao Ministério Público, manifestar essa vontade, eu manifesto através de um documento chamado representação. Eu sei que são muitos nomes, mas também, vamos logo colocar aqui, que ela também pode necessitar da requisição. Requisição, Hinaldo, sim. E quem é que apresenta essa requisição? Essa requisição ela é apresentada pelo ministro da Justiça. E vocês perguntam, então quer dizer que se um cidadão for vítima de um crime, o ministro da Justiça pode pedir ao Ministério Público para que o autor do delito seja punido? Não, não é bem assim. Isso aqui a gente vai estudar detalhadamente, mas para vocês só terem uma ideia nessa primeira aula, essa requisição, vamos supor que alguém, o presidente da República, a presidente, no caso agora, Dilma, ela seja vítima de uma calúnia, ok? Então, para que o autor da calúnia venha a ser julgado, o ministro da Justiça tem que apresentar essa requisição, ok? Ele requisita. A gente vai estudar o que é uma requisição, com mais detalhes, e o que é uma representação. Mas hoje vocês vão aprender isso, para não ficarem muitas coisas na cabeça de vocês e não vai surtir muito efeito. Então, vamos recapitular. Ação penal pública, privada e pública. A ação penal pública, ela se bifurcando em condicionada e incondicionada, e o Ministério Público está ali, inerte, paradinho, esperando pela vítima. E a vítima diz assim, eu quero representar. E representa. A representação é o quê? É um pedido, é a manifestação da minha vontade para que o Ministério Público tome conta desse processo, assuma e peça a punição da eventual pessoa que praticou esse delito, porque eu posso pensar que é uma pessoa durante o inquérito policial, durante essas investigações, mas ao longo do processo até se descobre que foi outra pessoa, né? Então não se tem certeza ainda. Mas o Ministério Público, diante daquele inquérito policial, ele vai e oferece a denúncia ao Poder Judiciário, ao juiz. E quando a gente falou a respeito de quem poderia ter praticado esse delito, eu também já falei. Porque existe um detalhe importante. Você diz assim, oi, Hinaldo, você sabe quem é a mulher que te estuprou? Vamos supor que antes de eu ir a uma delegacia de polícia, eu já soubesse, eu tivesse as testemunhas. Seria obrigatório eu ter que ir para uma delegacia. Eu tenho vergonha de entrar numa delegacia, vários homens, e chegar lá e dizer que fui estuprado por uma mulher. Eu não quero passar por esse constrangimento. Ah, mas alguém me diz, Hinaldo, em vez de você ir a uma delegacia de polícia,
vá diretamente ao Ministério Público. Pode? Pode. Certo? Tudo isso, como eu estou dizendo a vocês, são muitas aulas para que vocês aprendam isso com todos os detalhes. Porque existe uma riqueza de detalhes muito grande. A gente acha que esse tema ação penal, ele é fácil, mas não é tão fácil assim. E, por outro lado, se vocês aprendem tudo isso, vai ficar fácil de resolver qualquer questão na prova. Mas se vocês só aprendem o mínimo, quando a questão tiver algum pouquinho diferente, vocês não conseguem resolver a questão. Então, a partir de hoje, vocês estão na frente do seu televisor e sai uma notícia que uma mulher foi estuprada, aí vocês já sabem o que é que acontece, né? É porque a vítima provavelmente foi uma delegacia de polícia, o delegado descobriu quem era o autor do delito, ou ela já levou o autor do delito, o nome com testemunha e tudo. Esse autor do delito vai ser instaurado um inquérito, ele vai ser indiciado, esse inquérito vai seguir para o judiciário, o Ministério Público vai receber esse inquérito, mas vai ficar aguardando o quê? A vontade dessa mulher. Mas todo mundo já sabe, não. Foi feito o inquérito, foi enviado para o judiciário, o Ministério Público recebeu esse inquérito, ele não pode fazer nada, ele tem que aguardar a representação da vítima, ok? Tá ficando claro? Tá? Sem dúvidas. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar. Agora, eu fui até a delegacia, comuniquei o fato, prestei queixa. Hein, Roberto? Não, né? Não prestei queixa. O que foi que eu fiz? Fala mais alto. Notícia e crime. Notícia, crime. Não é isso? Então, eu comuniquei o fato, dei notícia do crime à autoridade policial. A autoridade policial enviou para o juiz, depende do estado como é que vai ser, mas isso vai ter que ser enviado também para o Ministério Público. O Ministério Público, diante desse inquérito policial, o que é que o Ministério Público vai fazer? Ele vai pegar esse inquérito policial e vai aguardar o Ministério Público a representação da vítima. Eu fui lá, representei, ele viu que realmente aquilo ali configurava um crime, tinha a materialidade do delito. Eu fui até para o IML, fiz exame de corpo de delito e foi provado que eu tive relações sexuais com ela, entende? É engraçado, mas isso acontece, é difícil, mas eu fui vítima, certo? Aí, não, o exame de corpo de delito, nesse caso, é completamente diferente. Não é como você está pensando, não. Mas o que é um engraçadinho que tem aqui, certo? Então, houve todo esse processo, o Ministério Público tendo a certeza diante também desse exame de corpo de delito, porque até ela me obrigou a usar preservativo, ainda teve isso. E eu, sabiamente, botei no bolso o preservativo e levei até o IML na hora, certo? Por que está achando estranho? Não, eu sou professor de direito, então eu tenho que saber como proceder. Então eu guardei o preservativo e levei. Então foi configurado o delito, o Ministério Público ofereceu a denúncia, dizendo, houve o delito, a pessoa que praticou o delito é essa aqui, e eu quero que ela seja condenada. Ok? Pede a condenação dessa pessoa. E o juiz, a gente vai ver mais adiante, ou ele vai aceitar essa denúncia, ou ele vai rejeitar essa denúncia, ou o Ministério Público vai pedir o arquivamento. Diz, não, isso é caso de arquivamento. Passou o prazo, ele tinha um prazo para representar e esse prazo foi expirado, que a gente também vai ver isso. Quem já estudou comigo, sabe qual é esse prazo que eu tenho para representar? 6 meses, muito bem. José acertou, né, José? Então, eu tenho aqui um prazo de 6 meses. 6 meses depois que eu descobri quem era essa linda morena que me estuprou, eu tenho 6 meses. Mas, depois de passado um dia, eu pedi
eu representei contra a vítima, o que é que vai acontecer? O Ministério Público vai dizer o quê? Que esse prazo foi expirado e o crime vai o quê? Nesse caso, vai haver a prescrição, né? Pela falta da representação no tempo hábil. Ok? Então, isso a gente vai estudar vagarosamente, certo? Mas agora vocês já entenderam. Pela 30ª vez, foi estuprado. Fui para a delegacia. Dei notícia crime. Nunca mais ninguém vai dizer que prestou queixa. Dei notícia. O delegado apurou, ele tinha quantos dias, porque ela estava solta, a autora do crime tinha quanto? 30 dias. Dentro desse prazo de 30 dias, aí enviou para o juiz, ou o Ministério Público diretamente. O Ministério Público recebeu esse inquérito, ficou aguardando a representação, eu representei. Ele realmente viu que configurava um crime, aquela ação, aquela conduta daquela mulher, e descobriu-se quem era essa mulher, e ele apresentou a denúncia. Está claro? Eu acho que está bem claro. Mas se tiverem dúvidas, podem perguntar. Então, eu descobri que esse crime é de ação penal pública condicionada. Por quê? Onde foi que eu li isso? Qual foi a lei que eu li? Código Penal. Eu descobri isso no Código Penal. Estava lá, certo? No crime de estupro, eu vou e me enquadro naquele caso, certo? Onde sou maior de 18 anos, que tem algumas pessoas que podem começar a assistir essa aula já pelo meio e dizer, não, ele está dizendo que o crime de estupro é de ação penal pública condicionada à representação. Não, esse cara é um doido. Como eu estou dizendo a vocês, depende de alguns fatores. Só para matar a curiosidade de vocês, eu costumo traçar dessa maneira. Se a vítima tem mais de 18 anos, ela tem mais de 18 anos, e ela não é vulnerável, o que é vulnerável? Imagine uma pessoa que é vulnerável. Seria uma pessoa que ela não tivesse meios para resistir a uma violência externa, certo? Uma criança, ela tem 15 anos de idade, certo? Ela seria vulnerável ou não, certo? A gente começa a imaginar nesse sentido. Certo? Uma pessoa com mais de 18 anos, cadeirante, é vulnerável ou não? Uma deficiente física, né? Uma pessoa que tem uma deficiência física que não pode se locomover, ou está impossibilitada temporariamente ou permanentemente, certo? Então, para que a gente não paire em dúvidas, ela é menor de 14, é vulnerável? Menor de 14 é vulnerável, certo? Entre 14 e 18, ela é vulnerável? Não. Mas tem um detalhe. Ela sofreu violência. Então, crime de ação penal pública incondicionada. Né? Porque esse marco de vulnerabilidade de idade é meio complexo. Eu sou vulnerável até 13 anos, mas no dia que eu completei 14 eu deixei de ser vulnerável? Eu adquiri forças? Não. Mas o código tem que traçar um marco, um tempo para que a pessoa adquira maioridade, para que a pessoa seja considerada idosa. Na verdade, tem que ter um marco. Qual é o marco? 60 anos. Quer dizer que aos 59 anos e 11 meses eu não sou idoso? Não é? Então, traça-se essa linha imaginária onde diz, não, no dia que você completar 60 anos, você aí é idoso, né? Antes dos 14, você tem essa vulnerabilidade. Mas aí vocês ficam se perguntando, olha, teve mais de 18 e foi uma pessoa sã, é o quê? Um crime de ação penal pública incondicionada. E menos de 18, certo? Já é outro marco, não é verdade? E menos de 14. Né? Então a gente vai parar para pensar, vai esquecer tudo e vai dizer assim,
quando ela tiver mais de 18 anos e ela não for vulnerável, essa ação penal pública é condicionada à representação. O Ministério Público só pode fazer alguma coisa dependendo da manifestação da minha vontade, ok? Depois a gente vai estudar tudo isso novamente, vagarosamente. Agora imaginem o seguinte: quando eu passo pela rua, as pessoas começam a zombar de mim. Ah, lá vai o professor que foi estuprado, olha o estuprado, tal. E eu não gosto desse comportamento dessas pessoas. E eu fico chateado e eu me dirijo novamente à delegacia de polícia e comunico novamente, dou notícia desse crime à autoridade policial e digo, olha, não aguento mais. Todas as vezes que eu vou passando na rua, lá no curso, fica lá um cidadão, 2, 3, ficam lá zombando de mim. Isso está me trazendo um grande constrangimento. Já não quero mais sair de casa, envergonhado. O delegado, então isso aí configura um crime de injúria. Injúria. Eu digo, muito bem. Então vamos apurar esse crime de injúria. Quem é que está injuriando o senhor? Né? E vai chamar essas pessoas até a delegacia. O crime de injúria. E eu digo assim, eu agora já sei, já estudei, eu vou para o Código Penal para saber como é que eu faço. Eu digo, não, agora eu já sei, está fácil, vou procurar no Código. Então, eu chego no Código e vejo que esse crime de injúria é um crime de ação penal privada. Mas eu não sei basicamente qual é a grande diferença entre ação penal privada e ação penal pública condicionada. Eu digo, olha, então já sei. Foi apurado quem é o autor desse delito, vai encaminhar para o Ministério Público vai ficar aguardando. Eu chego lá, digo, eu quero representar, represento, e o Ministério Público segue com a ação para condenar essa pessoa. Não é isso? Mas tem uma grande diferença. O crime agora, veja só, era de ação penal pública condicionada à representação, e agora é um crime de ação penal privada. Tem uma grande diferença aí. Eu vou ter que constituir um advogado. Porque, reparem só, a tarefa de punir o autor do delito é de quem? De quem é a tarefa de punir isso? É minha? É do Ministério Público? É do juiz? Não, é do Estado. O Estado como um todo. Certo? Onde o Estado juiz vai aplicar a pena. Não é verdade? Mas o titular dessa ação é o Estado. Que ele é quem vai dizer, temos que punir essa pessoa. Não sou eu. Eu vou pedir a punição. Quem vai punir é o Estado. Mas, imaginem só. Existem crimes que o Estado ele tem um interesse preponderante para reprimir esses crimes. O que será mais importante? Vou perguntar a Ricardo, que está aqui na frente, parece que Ricardo está com sono. Vou tentar fazer com que ele desperte. O que é mais importante para o Estado, que você acha? Apurar um crime de injúria ou um homicídio? Homicídio. Homicídio, né? Homicídio. Eu acredito que a maioria de vocês vai dizer isso. O mais importante para o Estado, né? O mais importante é o homicídio. Então, o que é que acontece? Você chega aqui e o Estado diz assim, se acontecer um homicídio, eu tenho interesse em descobrir e punir o autor do delito. Mas numa injúria, imaginem só, todas as vezes que alguém passasse, outro na esquina colocasse um apelido que a pessoa não gostasse, que praticasse uma difamação, alguém que chegasse e afirmasse, olha, vocês lembram daquele furto que aconteceu na casa de Dona Chiquinha?
Ah, lembro. Quem praticou aquele furto foi Inaldo. E ela está o quê? Houve um furto, que é um crime, e ela está afirmando que foi Inaldo. Então, é um crime de quê? Vocês lembram disso aí, quem já estudou comigo? É calúnia, difamação e injúria. Houve um crime e realmente essa pessoa está dizendo que eu pratiquei onde eu não pratiquei. É o quê? Calúnia. Calúnia. Muito bem. Certo? Então, mas será que é importante para o Estado eu sair, o Estado apurar um crime de calúnia? Existem tantos crimes de calúnia, tantos crimes de difamação, injúria. Difamação hoje em dia é normal e sempre foi contra os homossexuais, que são vítimas de tantas agressões. E nem se toda agressão que um homossexual, homem ou mulher, sofresse, fosse uma delegacia de polícia, teria que criar várias e várias e várias delegacias especializadas, né? E a mulher é homossexual, o homem é homossexual, vive constantemente sendo vítima desses crimes, mas ele só um ou outro que vai a uma delegacia para comunicar quando é um fato muito relevante, que ele acha muito relevante, que já extrapolou, certo? E o Estado não tem condições. E isso um dia a gente pode até dar uma olhada, chamada isso de direito penal mínimo, onde o direito penal ele se interessa pelos assuntos mais importantes. Ele protege os bens mais importantes. Ok? Tanto é que vocês percebem que como o crime de adultério. Existe o crime de adultério? Não, existia o crime de adultério. Hoje não existe mais. Para o Estado achou que não era importante punir o autor de um crime de adultério. Como, de repente, o Estado pode elevar uma conduta a crime, ela pode elevar essa conduta a uma pena mais elevada, ela pode dizer que essa conduta não é mais crime, certo? Um exemplo, a pichação. Pichação era uma contravenção penal. Hoje em dia, pichação é o quê? Crime. E está onde? No Código Penal? Não. Onde é que está? Tem alguma ideia? Para quê? Tem? Processo penal. Não. Crimes ambientais, certo? Crimes ambientais, ok? É um crime ambiental. Processo penal, prestem atenção, o processo penal, ele vai dizer, vamos dizer assim, as pessoas, o trâmite, como é que deve ser, como é que você vai exercitar seu direito para ver essa pessoa ser punida, ok? Dizendo como proceder, como fazer. Ok? Então, agora eu fui vítima de uma injúria. Aí eu digo, o Ministério Público, vou apresentar minha representação, eu vou representar contra essa pessoa e o Ministério Público vai seguir. Não, aqui tem uma grande diferença. A diferença aqui, qual é? Eu preciso constituir um advogado. Um advogado. Essa pergunta eu vejo muito na internet. Advogado. Muito. Diz, eu fui vítima de uma injúria, tal, de uma calúnia, eu preciso de um advogado. Sim. Também depois a gente vai ver nesses crimes de ação penal privada, na próxima aula, porque vocês vão ver, quem é que pode apresentar essa notícia crimes? Será que eu fui vítima dessa injúria? E teu nome é Bruno, né? Olha, ele chega, fica feliz quando fala o nome dele, que esse é o grande Bruno. Eu posso mandar Bruno no meu lugar para uma delegacia e dizer, olha, Bruno, eu fui vítima de uma injúria, vai lá no meu lugar e dá essa notícia ao delegado, comunica esse fato, a notícia crime, pode, certo? Pode. Se vocês forem ler, quando vocês estiverem lendo comigo o Código Penal, certo? A gente vai ler tudo aqui, Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal, vai dizer lá, certo? Que é o ofendido ou seu representante legal.
certo? O Código de Processo Penal fala o ofendido ou seu representante legal, certo? E vocês, não sei se vocês estão percebendo uma coisa interessante, é que essa ação penal privada, vocês dizem, peraí, Naldo, quer dizer que na ação penal privada eu posso, ou na pública condicionada, né, eu posso não denunciar essa pessoa. Denunciar no sentido de ir a uma delegacia, ou representar. Não é verdade? Então, se eu disponho disso, desse direito de levar isso à frente ou não, ela tem essa característica que é da disponibilidade. Disponibilidade. Eu posso dispor, certo? Disponibilidade. Eu tenho 6 meses. 6 meses. 6 meses é um prazo razoável, não é? Então, eu tenho esse prazo, longo prazo, posso apresentar no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quinto, no 20º. Então, depende muito do momento que eu quero apresentar isso. A isso nós vamos chamar de oportunidade. Oportunidade. Certo? Agora, nós vamos chegar nesse terceiro aqui, que se chama indivisibilidade. Indivisibilidade. E o que seria indivisibilidade? Isso é complexo para vocês, tenho certeza que é difícil, certo? Mas vocês, por isso eu escrevi sem dar logo o exemplo, certo? Mas quando eu der o exemplo vai ficar bem mais fácil. Reparem só, eu costumo, quem estuda comigo sabe, eu costumo muito formar siglas. Por que eu costumo formar siglas? Você, às vezes, não sabe as palavras, mas você sabe as siglas. As siglas, elas são muito importantes. Os órgãos públicos, a maioria, você vê SDS. O que é SDS? Secretaria de Defesa Social. Né? INCRA. Tudo é uma sigla. Você, além de economizar, você falar, eu vou para a Secretaria de Defesa Social, você diz, eu vou para a SDS. Então, eu costumo formar essas siglas e formei essa, que se chama DOI. DOI. Disponibilidade, oportunidade e indivisibilidade. Aí vocês vão dizer, Naldo, o que é essa indivisibilidade? E eu não vou definir, eu vou dar um exemplo. Quando eu passo na esquina, um grupo de pessoas me ofendem. E eu vou até a delegacia de polícia, dou a notícia desse crime ao delegado de polícia, ou como vocês já viram, eu mando alguém ir em meu lugar, mas essa pessoa vai ter que ter poderes explícitos, certo? Que a gente vai ver mais tarde como é essa habilitação para que essa pessoa vá até a delegacia em meu lugar, ou se eu for um menor, ele estiver me representando, realmente me representando, eu tenho que ter se representando por ser menor, e chegando lá na delegacia, eu digo o seguinte, olha, as pessoas que estão me injuriando, eu levantei o nome, é Antônio, é José e é Pedro. Essas 3 pessoas estão me injuriando. E esse procedimento é enviado até aqui ao Ministério Público, e o Ministério Público descobre o quê? Que meu advogado vai e entra com essa ação contra essas pessoas aqui.
porque ela é privada, ela é minha, ela pertence a mim. Mas o Ministério Público, ele vai estar sempre presente, certo? Ou como fiscal da lei, que vocês também vão ver esse nome técnico chamado custos legis, que é quando o Ministério Público, ele está exercendo a função como fiscal da lei, ele vai estar sempre presente em todos os atos do processo. E o Ministério Público, quando pega isso aqui, diz assim, não, examinando essa queixa-crime, que o nome é queixa-crime, ele disse que era Antônio, era José e era Pedro. Mas tem um detalhe muito importante. A gente percebeu que no meio dessas pessoas, entre essas pessoas, tinha Bruno. Mas Bruno é muito amigo de Inaldo. Inaldo, mesmo Bruno junto daquele grupinho, Inaldo não quis que Bruno fosse processado, que Bruno fosse condenado. Entenderam? O que foi que Inaldo fez? Tirou Bruno. Será que pode? Olha só. 4 pessoas praticaram um delito contra Inaldo, contra você que está me assistindo. 4. 3 eram suas inimigas. Mas seu primo querido, no dia estava com essas 4 pessoas e participou desse delito. E você diz assim, ah não, meu primo não vou, por conta da minha tia, da minha família, eu não vou processar, ver meu primo processado. Eu posso fazer isso, eu posso afastar meu primo desse delito, dessa queixa-crime, no caso da ação privada? Vocês acham? Não, não posso. Seria muita injustiça eu ter 4 criminosos, 5, 10, e eu eleger alguns que, não, eu quero que vá esse. Por quê? Não, porque eu não gosto desses caras. Mas ali no meio tem um amigo que está embriagado por estar no meio, tem um primo meu que está ali por estar, está na brincadeira, e vou. Então, a esse princípio, a ação penal privada tem essa característica aqui da indivisibilidade. E quem tem que zelar por essa indivisibilidade é quem? O Ministério Público. Certo? Você pode até ver essa queixa-crime aqui se tornar sem efeito, seria o que? A inépcia dessa queixa-crime, onde eu tinha mais pessoas para envolver na minha queixa-crime, não o fiz, o Ministério Público descobriu isso, quando descobriu, foi-se esse prazo de 6 meses, esgotou-se esse prazo de 6 meses. Como ela tem essa característica de ser indivisível, toda ação penal, não só a privada, então, nesse caso aqui, passou o tempo e o que é que vai acontecer? Essas outras pessoas também não vão ser punidas, ok? Então, eu falei hoje para vocês até de uma maneira empírica, sem entrar em detalhes técnicos, sem usar muitas palavras técnicas, para que essas pessoas, para que vocês que nunca estudaram direito processual penal, essas pessoas, para que vocês comecem a gostar dessa matéria, comecem a se envolver. Então, vamos terminar com um exemplo de ação penal pública incondicionada. No primeiro crime, eu fui estuprado. Ela é um crime de ação penal pública condicionada. No segundo crime do dia que eu falei, eu fui injuriado. É um crime de ação penal privada. Qual é a diferença? A titularidade é minha. Não para punir, mas o sujeito que deve mover essa ação sou eu, particular. Ok? A grande diferença é isso. Na pública condicionada, quem é o responsável, quem vai ser o responsável por mover essa máquina? O Ministério Público. Mas ele depende de quê? De uma condição. Qual é a condição? Eu representar. Não é isso? Representação. Se fosse a presidenta Dilma, seria o quê? A requisição do ministro da Justiça. Deu para entender? Mas
Nesse terceiro crime, aconteceu o seguinte. Eu passei novamente pela esquina e esse pessoal continuava zombando, eu não aguentava mais e eu peguei minha arma de fogo e atirei contra um deles e matei. A família dessa pessoa que foi morta, que foi assassinada por mim, será que ela precisa ir a uma delegacia de polícia para dar notícia desse crime, ou ao Ministério Público? Ou a mãe diz assim, não, esse sujeito não prestava mesmo, não gostava dele, era meu filho, mas eu não gostava dele, vivia numa vida errada, era drogado, era um marginal, era um ladrão. Então foi até bom, a sociedade livrou-se do meu filho. Eu não quero que ele seja processado. Será que pode acontecer isso? Eu não quero que o autor do delito seja processado. Não pode. Por que não pode? Porque o Código Penal ele não vai calar. Ele vai dizer o quê? Quando ele cala quanto ao crime, quanto ao tipo de ação, na verdade, quando ele se cala, ele o quê? É um crime de ação penal pública incondicionada. Não depende de condição nenhuma. Então, o Ministério Público, por não ter esse pré-requisito, essa necessidade de uma representação, o que é que o Ministério Público vai fazer? Ele é obrigado a ingressar com uma ação, certo? Pedindo, que no caso ele vai me denunciar, o termo é esse, pedindo minha condenação pelo crime de homicídio. Olha só a diferença. O primeiro precisou da minha vontade e o Ministério Público seguiu. No segundo, o que foi que aconteceu? Precisou da minha vontade e o Ministério Público não prosseguiu. Ele não poderia prosseguir, é privada, é minha, né? Então, ele só fez o quê? Entrou como o quê? Aquele tal de custos legis, ele apenas fiscalizando, exatamente, observando tudo ali para transcorrer tudo dentro da lei. Ele vai entrar como fiscal da lei, Ministério Público. No terceiro não, ele diz, opa, a ação agora é minha, é pública incondicionada, ok? Mas, chegando aqui no homicídio, o delegado, eu estou solto, eu não fui preso em flagrante. O delegado tinha quanto tempo para acabar com esse inquérito? 30 dias, né? O delegado tem 30 dias. 30 dias para encerrar, para concluir o inquérito policial. Porque eu estou solto. Eu estou solto. Ele descobriu que foi Naldo que matou. Mas eu estou solto. Não houve flagrante. Eu estou solto. Ele mandou. Para quê? Como eu estou solto, quantos dias tem o Ministério Público para oferecer a denúncia? Agora pegou, não foi? Muito bem, muito bem. Bruno acertou, não foi, Bruno? Eu tenho quantos? 15 dias. Aqui na sala só tem uma mulher e ela está bem caladinha. Não vamos exigir dela, né, Bruno? Não vamos exigir dela para que ela não fique. Que Bruno é o mais falante. Mas não vamos exigir da coitada, mas aos poucos você vai participando, certo? Então tem 15 dias aqui. 15 dias. E suponhamos, olha só, ela é uma ação penal pública incondicionada. O titular absoluto é o Ministério Público, chamado MP. Existe essa sigla, o MP. Tudo é sigla, Tribunal de Justiça, TJ. Então eu crio minhas siglas também. Não é verdade? Fica bem mais fácil. Então o MP, ele tem 15 dias para oferecer a denúncia. E eu estou solto. Se eu estivesse preso
eu fui preso em flagrante. O MP tem quantos dias para oferecer essa denúncia? E agora, eu vou dizer para vocês, eu tenho 1, 3, 5 e 10. Tenho 5. 5. O Ministério Público aqui tem 5. 5 dias. Certo? 5 dias. E o que será que acontece se chegar no 6º dia e o Ministério Público não oferecer essa denúncia? Tecnicamente, a gente pode dizer que vai haver o relaxamento da minha prisão. Pelo menos meu advogado vai pedir o relaxamento da minha prisão. O Ministério Público tinha um prazo estipulado por lei e esse prazo não foi obedecido, tecnicamente. Mas vamos mais adiante. Vocês estão começando agora, mas vocês atentem para isso. Existem alguns prazos chamados prazos impróprios. E a gente vai ver tudo isso na próxima aula, ok? Então, na próxima aula, a gente vai rever cada detalhe desses. Boa noite, chegou a hora e até a próxima. Valeu!